Olá! Para informações sobre a terceira oferta do curso Gestão em Foco, Introdução à Gestão Pública, Unidade 1, contamos com Simone Sinara, técnica pedagógica da Coordenação de Educação à Distância, e na mediação técnica, eu, Angélica Rodrigues e Marcos Anon. Olá, professores tutores. Estamos aqui para orientá-los quanto à correção das atividades propostas nas unidades do módulo Introdução à Gestão Pública do programa Gestão em Foco. Eu vou conversar com vocês sobre a unidade 1. A unidade 1, intitulada Gestão Pública, Princípios e Fundamentos, tem como objetivo apresentar aos gestores escolares os fundamentos, conceitos e bases legais que dizem respeito à gestão em organizações públicas. O material desta unidade, ele está organizado em 3 momentos. O primeiro momento apresenta o conceito de administração pública, os modelos de administração pública que ocorreram no Brasil e a evolução do termo administração para gestão pública. Num segundo momento, o texto fala sobre os processos fundamentais da gestão pública, que é o planejamento, organização, execução e controle. E no terceiro momento, é trabalhado os princípios que constituem a gestão pública, que regem a gestão pública. Então, tem os princípios constitucionais, que são conhecidos pela sigla LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os princípios que norteiam os princípios constitucionais. Princípio da supremacia do interesse público, e princípio da indisponibilidade do interesse público. Para essa unidade, nós propusemos uma atividade que é a tarefa, que tem o título A Aplicação dos Princípios Constitucionais no Ambiente Escolar. Então, o enunciado dessa atividade diz: no texto dessa unidade, apresentamos os princípios constitucionais que fornecem as diretrizes para a atuação do gestor público, sendo eles princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Mas como podemos relacioná-los com a gestão de uma escola pública? Para responder a essa questão, escolha 2 dos princípios relacionados no enunciado desta atividade e produza um texto de no mínimo uma lauda e no máximo 2, relatando situações da aplicação desses princípios escolhidos no cotidiano escolar. Observação: em seu texto, você deve citar o nome e o conceito, trabalhado no material de estudo, dos princípios escolhidos e as situações em que houve a aplicação desses princípios no ambiente escolar. Então, basicamente é assim, o diretor ele vai ter que escolher 2 dos 5 princípios constitucionais, dizer o conceito desses 2 princípios e mostrar aonde que esses princípios se aplicam no cotidiano escolar. Então, eu coloquei 2 exemplos para vocês, que eles podem citar. Por exemplo, o diretor pode citar o princípio da legalidade. Aí ele vai dar o conceito, onde diz que o princípio da legalidade diz que todas as ações do gestor público devem estar de acordo com o que a lei determina. Qual que é a situação? Onde que pode ser aplicado esse princípio na escola? No cumprimento da hora-atividade no ambiente escolar. Então, quando ele faz com que o professor cumpra a hora-atividade no ambiente escolar, ele está atendendo ao princípio da legalidade. Por quê? Porque ele está agindo conforme diz a lei. Outro exemplo é o princípio da publicidade. Digamos que ele cita o princípio da publicidade. Ele pode usar como situação quando ele vai fazer a prestação de contas. Então, o princípio da publicidade diz: o gestor público deve divulgar os atos praticados para que possam ser reconhecidos por toda a sociedade. Então, quando ele faz a prestação de contas para a comunidade escolar, ele está mostrando, divulgando os atos praticados, onde foi que ele usou os recursos financeiros que a escola recebeu,
apresentando para a sociedade, que no caso dele é a comunidade escolar. Então, ele está cumprindo o princípio da publicidade. Esses são dois exemplos que podem, lógico, eles podem citar outros, né, o princípio da impessoalidade, quando vai fazer a carga horária lá, quando vai fazer o cronograma, os horários, né, dos professores, não está facilitando um, não está ajudando um ou outro, ele tem que ser impessoal, ele não pode tomar partido pelo que ele gosta ou não. Então, são alguns exemplos que ele pode utilizar. Para a correção da atividade, você vai ter que ver se ele atendeu o que o enunciado pediu, se ele citou os dois princípios, se ele citou o conceito desses princípios e se ele mostrou onde são aplicados na escola. Aí você também verifica a formatação do texto. Formatação do texto é formatação mínima. Se tem o cabeçalho, se o texto dele está estruturado com parágrafos, se é um texto que tem como ser lido, e se ele fez referência, mesmo que seja o material do estudo da unidade. E caso não esteja de acordo a postagem, você vai pedir para ele refazer, aí sempre apontando no seu feedback, dizendo, olha, você precisa refazer, você não falou sobre esse ponto, então mostrar para ele o que faltou na tarefa dele, e pedir para ele refazer ou até mesmo complementar a atividade. Espero que essas orientações os auxiliem na correção das atividades. Muito obrigada.